Bom dia a todos, grande alegria estar aqui, é uma satisfação, né? Hoje em particular, uma data festiva, né? Domingo de Páscoa, mas no Espiritismo nós não temos nenhuma celebração específica, até porque é um momento de reflexão, mas não que caracterize-se alguma coisa em termos de simbolismo, além do que as tradições cristãs já desenvolvem, né? Até falaremos um aspecto dessa passagem, né, bíblica, que nós teríamos hoje a celebração, no nosso tema, mas isso durante a nossa exposição. Vamos falar hoje sobre reencarnação em diferentes corpos. Vamos tratar de um assunto que, para a doutrina espírita, é um dos pilares daquilo que nós chamaríamos de justiça divina. Não dá para nós entendermos o conceito ou a proposta evolutiva do ser, do espírito, sem entendermos todo o aspecto que está envolvido na sua jornada, desde o momento de sua criação, passando por diferentes experiências no corpo, para se desenvolver, para atingir aquilo que é necessário enquanto maturidade do espírito, e nós vamos tratar disso, daquilo que nós temos como princípios, daquilo que os próprios espíritos, eles ensinaram. Lembrando que quando nós falamos os espíritos ensinaram, nós não estamos nos referindo a um espírito ou a poucos espíritos. Allan Kardec, que é o codificador, né, que é o organizador da doutrina espírita, ele se serviu de um método muito importante, que nós chamamos, inclusive, como basilar, que é o que dá a autoridade da doutrina espírita, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no item 2, o título é Autoridade da Doutrina Espírita, é o método do controle universal do ensino dos espíritos, que ele se serviu para legitimar e validar essas informações. Portanto, o que nós vamos tratar aqui são informações que foram legitimadas, foram validadas, não são opiniões isoladas de um ou outro espírito. Muito bem, então, para começar a tratar desse tema, nós vamos lembrar que não é exclusivo do Espiritismo a ideia da reencarnação. Desde a antiguidade e em diferentes povos, em diferentes épocas, nós já tínhamos esse conceito, conforme o nível de entendimento de cada povo, de cada cultura, mas aqui nós trazemos algumas figuras bastante influentes no pensamento ocidental em particular, que também trataram dessa questão, às vezes com um nome um pouco diferente, mas o conceito era exatamente o mesmo, e que caracteriza a proposta de várias vidas, várias oportunidades do ser, do espírito na matéria. Alguns nomes que existem na literatura, não só clássica, né, filosófica, como palingenia e outras delas, basicamente se referem a essa jornada do espírito em diferentes corpos, para que ele consiga atuar num ambiente que ele precise para se desenvolver, e dependendo do aspecto, né, que nós vamos trabalhar com um desses autores, ou outros autores orientais, inclusive, porque o orientalismo também admite a reencarnação em muitas filosofias e tradições, alguns acham que a reencarnação seria punição. E para o Espiritismo, não. Reencarnação é uma jornada de aprendizagem, não é nada de punição. Nós é que, muitas vezes, por não compreendermos as experiências que exigem superação na dor e sofrimento, achamos que isso é uma punição, quando Deus não pune. Deus dá oportunidades para nós evoluirmos. Muito bem. Então, e a Gleides gosta porque ela estuda filosofia, então ela se sente em casa quando ela encontra pessoas, filósofos, né, trazendo essa temática. Por sinal, Sócrates e Platão, eles deixaram a sua marca, né, no legado do pensamento humano, mas enquanto espíritos,
eles foram um dos espíritos que atuaram diretamente junto com Allan Kardec para a construção da doutrina espírita. Sócrates e Platão, eles são citados como espíritos atuando ali, além de outros, né, atuando na própria codificação da doutrina espírita. Até o Livro dos Espíritos, a estrutura dele, em termos de perguntas e respostas, esse método é chamado de maiêutica, e foi baseado, inclusive, num processo de ensino que o Sócrates utilizava, de perguntas e respostas para extrair do indivíduo aquilo que, um conhecimento que para Sócrates ele supunha que o indivíduo já possuía. Então seria quase que um fórceps, um nascimento, né, daquilo que já teria dentro do indivíduo. Isso é o método socrático. Mas agora nós vamos entender como que os espíritos entendem esse processo evolutivo e fazendo inicialmente essa diferença. Não sei se todos já perceberam ou notaram, tem duas questões no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, a primeira obra da doutrina espírita, a número 23 e a 76, a pergunta é muito parecida. O que é o espírito? Tem duas perguntas lá, na 23 e na 76. Só que a 23, o espírito que Kardec estava se referindo, e não é por acaso, está grafado com E minúsculo, e os espíritos respondem, é o princípio inteligente do universo. Os espíritos fazem uma referência à questão 23, ao elemento espiritual, ao princípio que junto com o princípio material forma todo o universo. No universo nós só temos espírito e matéria, não tem outros elementos. Deus é o Criador, Deus não é elemento, Deus está acima. Algumas pessoas indevidamente acham que Deus seria um terceiro elemento, Deus, espírito e matéria, e Deus seria elemento. Não, Deus é causa primeira, Ele está acima de tudo, Ele não faz parte do que Ele mesmo criou. Deus, ele não se compara. Os elementos são princípio inteligente, princípio material. O princípio inteligente, desde a sua criação, ele vai atuar na matéria. E a partir daí, ele vai iniciar o seu caminho, o seu processo de desenvolvimento, daquilo que ele já carrega dentro de si, e vai experimentar vivências na matéria bruta, em diferentes corpos, e depois trabalhando diversos tipos de associação, de organização, que aqui no nosso planeta nós chamaríamos inclusive de minerais, vegetais, né, e animais. O princípio inteligente, ele vai trilhando essa jornada até o momento em que, dado o seu desenvolvimento, e não estamos falando só aqui na Terra, estamos falando no universo, dado o seu desenvolvimento, ele desperta para a racionalidade e para a moralidade. Os espíritos chamam esse período de despertamento como se fosse uma individualização. Então vai se encontrar no Livro dos Espíritos, em outras passagens, na Revista Espírita também, que o princípio inteligente ele vai se individualizando. E quando ele se individualiza, ele desperta para a razão, ele desperta para a moralidade, mas ele nunca perdeu a sua individualidade. Temos que tomar cuidado quando se diz que ele foi individualizado, porque ele era único, mas ele vai tomando consciência de si. É isso que é chamado de individualização. Não que ele estava perdido no todo, ou fizesse parte de uma massa, né, do todo, e aí fosse retirado e ele se individualizasse. Não é esse o conceito. É o princípio inteligente, desde o momento da criação, que vai estagiando em diferentes corpos, até despertar para a racionalidade. Despertou, nós estamos na questão 76, que é o espírito com E maiúsculo, que é definido como seres inteligentes que povoam o universo. Esses espíritos com E maiúsculo são aqueles que já despertaram para a racionalidade e para a moralidade. Portanto, quando alguém fala espírito, cuidado, porque se estiver se referindo ao princípio inteligente, que atua em diferentes corpos materiais,
e orgânicos, inclusive, mas não despertou para a racionalidade, nós estamos falando do princípio inteligente que não adentrou ou não é caracterizado como um espírito, como nós, humano. Essa jornada evolutiva do ser, nós não temos pleno conhecimento dos detalhes de como que esse princípio inteligente se transforma no humano. Não é na Terra, necessariamente, que a gente vai encontrar essas respostas. Alguns ficam procurando o elo perdido, né? Não. Vamos imaginar o universo. Bilhões, trilhões, quatrilhões. Nós não temos números, sem falar nas diferentes composições da matéria, que os nossos instrumentos não percebem. O Espírito vai atuar lá. Despertou para a racionalidade, ele vai iniciar a sua jornada consciente de si mesmo e fazer escolhas. A partir daí, ele é responsável pelos seus atos conscientes. Não é movido somente pelo instinto, como é típico do princípio inteligente, que ainda não despertou para a racionalidade. Quando nós temos essa situação, vamos usar como referência aqui, neste planeta, algumas fases que a antropologia e também todo o aspecto histórico pode resgatar, dos fósseis inclusive. Nós vivenciamos momentos onde habitávamos corpos mais brutos, porque era esse o nível de desenvolvimento que nós tínhamos aqui na Terra, em termos de população e de vivência entre os animais, já migrando para o humano. Essas relações que nós temos, e aqui a gente vê algumas fases que nós tivemos, o ser inteligente que habitou estes corpos é um ser inteligente, individualizado, que inicia a sua jornada para aprender quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a entender o abstrato e não só mais a matéria. Tudo isso faz parte de uma jornada milenar, que ela não se resolve simplesmente num processo. Imaginem esses diferentes corpos abrigando espíritos com esta característica de desenvolvimento. Se nós fôssemos reencarnar na Terra, nesta época, com o nível que nós temos hoje, nós não reencarnaríamos nestes corpos, nós iríamos reencarnar em outro planeta que tivesse corpo adequado para o nosso processo de continuidade. Nós não retroagimos. Isso é um dos princípios também da doutrina espírita. A partir do momento em que esse espírito ele vai galgando passos e angariando para si conquistas morais e intelectuais, ele não perde mais isso. Nós não retroagimos em termos de conquistas. Com relação a corpos, temos que tomar cuidado. Corpos não é a rudeza, a brutalidade deles que vai caracterizar um espírito mais ou menos evoluído. Às vezes nós reencarnamos em corpos mais brutos, sem perder a moralidade e a inteligência, mas nós não expressamos isso com a sua plenitude, porque o próprio corpo não permite, mas para ajudar aqueles seres que estão naquele nível, para também evoluir. Um dos exemplos, e agora falando do dia de hoje, um dos exemplos mais relevantes que nós temos é Jesus, que reencarnou aqui conosco. Dado o nível evolutivo que ele já tinha, ele não precisaria reencarnar em corpos como nós tínhamos, pelo nível moral e intelectual que nós nos encontrávamos, mas ele assim o fez como parte de um processo natural de auxílio mútuo entre espíritos mais evoluídos com espíritos menos evoluídos. E nós não precisamos achar que somente neste nível de Jesus é que se promove esse processo. Nós podemos reencarnar em ambientes mais rudes, mais brutos, para também auxiliar aquele ambiente, dado o nível evolutivo aonde eles se encontram e que nós nos encontramos.
no universo. E nós continuamos a nossa jornada. Portanto, uma vez que nós tenhamos essa visão de que o ser inteligente vai ocupar corpos aonde precisar ocupar para continuar o seu desenvolvimento e auxiliar o ambiente aonde ele se encontra, porque ele também é um elemento de progresso aonde nós nos encontrarmos, nós vamos entender esse mecanismo universal que nos atrai para o ambiente mais adequado. Nós somos atraídos e atraímos espíritos que podem nos ajudar e nós vamos ajudar também. É uma lei de afinidade mútua no universo e não somente aqui na Terra. O objetivo da reencarnação, como está lá na questão 132, portanto, é justamente este. O objetivo é alcançar a perfeição. Mas de que perfeição estamos falando? Estamos falando da perfeição de que o espírito é suscetível. Nós não vamos ser perfeitos como Deus, o Criador, porque Deus é único. Mas nós temos o potencial da perfeição enquanto espíritos. Todos nós, sem exceção, desde a criação, nós temos esse potencial. E a reencarnação serve exatamente para isso, para desenvolver o que nós temos em potência. E nós fazemos isso nas experiências corporais. Um exemplo que é dado no livro A Gênese, que é a 5ª obra fundamental da doutrina espírita, Kardec e os espíritos, eles comparam esse processo como se fosse uma situação análoga a imaginarmos uma grande árvore, e no livro é tratado o carvalho, uma árvore muito grande, com a semente desta árvore, que é muito pequenininha. Se nós colocarmos a semente do carvalho ao lado da árvore frondosa, visualmente nós não vamos identificar semelhança imediata, mas na semente, em potência, tem o carvalho, aquela árvore enorme, porque ele mesmo era semente. Nós espiritualmente somos assim, sementes que estamos nos desenvolvendo para atingirmos o grau máximo, e vamos ver qual é, que é a pureza espiritual de que somos todos, sem exceção, passíveis, e vamos atingi-la quando nós conquistarmos, tanto moral quanto intelectualmente, aquilo que precisamos. Aí está a ordem, em termos de gradação, que os espíritos didaticamente nos ofereceram, porque entre elas existe uma infinidade de gradações, que nós teríamos dificuldade de separar um do outro. Mas, genericamente, nós temos 3 grandes ordens. A terceira ordem, que é essa onde nós nos encontramos, já tirando as expectativas de alguns, né? Nós estamos na terceira ordem, nós que já atingimos esse reino dito hominal, estamos despertando para a racionalidade e moralidade, adentramos na terceira ordem, aonde o bem está sendo ainda tateado, conhecido, mas não aplicado plenamente, de maneira que a ignorância, também chamada de mal, ainda predomina. E nós ainda temos, fruto do nosso passado atávico, os instintos atuando de maneira muito relevante também, sendo que a inteligência, que é a parte racional, nós competimos muitas vezes e não agimos de maneira adequada, desvirtuando inclusive os primeiros impulsos instintivos. O animal irracional, os nossos pets, ou qualquer animal, quando eles estão satisfeitos em termos de alimentação, eles param de comer. Eles não ficam comendo até se empanturrar. Nós, seres humanos, que supostamente somos racionais, não estou falando que nós fazemos isso todos aqui, mas talvez já tenhamos conhecido alguém que tenha feito isso. Alguém já abriu a geladeira e comeu sem ter vontade?
Ah, mas eu precisava de doce, eu precisava de alguma coisa, porque psicologicamente aquilo me satisfaz. Pois é, a partir do momento em que nós já começamos a processar informações e racionalizar sobre elas, muitas vezes desprezamos até o instinto e deturpamos aqueles impulsos em prol de uma satisfação que aparentemente vai nos agradar, mas que nós, nesta deturpação, não sabemos os seus limites e nos intoxicamos e nos quase que violentamos, dadas as nossas escolhas racionais, mas não adequadas. O espírito de terceira ordem, ele ainda não aplica e não promove de uma maneira equilibrada o bem que ele pode fazer, porque por instinto nós ainda temos algumas situações que deturpamos e transformamos em orgulho e egoísmo aquilo que deveria ser no passado algo para nos preservar, enquanto integridade, sobrevivência, nós deturpamos e passa-se a ter uma falha, um desvio moral nesse sentido. O animal não é egoísta nem orgulhoso. O animal não é egoísta nem orgulhoso. Claro, se o animal estiver comendo, vou tomar como exemplo pets, né? De novo, está o cachorrinho lá comendo na sua vasilha, e ele está com fome, e ele está comendo. Se aparecer alguém ali, puser o dedinho ali para tirar a vasilha, não é muito difícil ele morder. Mas ele não faz isso porque ele é mau. Ele faz isso porque ele entende que aquilo é a sobrevivência dele. É instinto dele. Ele não quer prejudicar alguém. Ele precisa se alimentar. Nós, quando trazemos alguma coisa em nosso próprio benefício, sabendo que isso poderia ser compartilhado, ou que nós poderíamos ajudar alguém com alguma coisa, mas nós preferimos manter e guardar isso para nossa própria satisfação, única e exclusiva, nós deturpamos o conceito de sobrevivência para adentrarmos nesta situação que Kardec chamou das chagas da humanidade, do orgulho e do egoísmo. Animal tem vaidade? Não. O pavão, quando ele se mostra, né, geralmente, ou os animais em si, geralmente em processos de acasalamento, isso é natural, porque precisa, instintivamente, para os animais se atraírem uns aos outros. O pavão não é vaidoso, mas o ser humano é. O ser humano gosta de atrair a atenção para ter o reconhecimento e muitas vezes uma visibilidade que ele acha que vai satisfazer o seu orgulho e torná-lo alguém melhor ou mais confortável naquilo que ele entende de visibilidade, de posição, de status. O animal não tem isso, o homem tem. Jesus era vaidoso? Não. O contrário da vaidade, que nós poderíamos chamar de humildade, não é a humildade subserviente, nem a humildade falsa. No movimento espírita, muitas vezes a pessoa adentra e começa a estudar a filosofia espírita e entende que o orgulho e o egoísmo são as chagas e a humildade e a prática da caridade, elas deveriam balizar o nosso comportamento. E aí a pessoa, não entendendo ainda o que seja humildade, na cabeça dela, humildade é você ser o pior, é você ser aquele que sofre, é você ser aquele que todo mundo de alguma maneira tira proveito ou faz com que você não reaja em alguma situação. Isso não é humildade. A humildade de Jesus é justamente você não tratar o outro de maneira desrespeitosa, não tratar o outro de maneira a desvalorizá-lo ou a humilhá-lo. A humildade é tratar como igual. A partir do momento em que você quer se colocar pior que os outros, você não está sendo humilde. Você está se autodesvalorizando, e isso é um problema sério, porque você está autodesvalorizando uma criação divina. Você não é melhor porque você se coloca numa posição de subalternidade. Você é melhor porque você respeita, e não porque você se humilha.
Mas algumas pessoas fazem isso. Alguém pergunta, como você está? E a resposta correta deveria ser, tudo bem. Mas alguns gostam de contar detalhes, né, mais dolorosos das experiências. Aí o falso humilde fala assim, isso não é nada, você não sabe o que aconteceu comigo. Até nisso a pessoa orgulhosamente quer ser mais sofredora do que a outra. Isso não é humildade. Mas a humildade é algo que a gente está aprendendo, que a gente está buscando desenvolver. E não é só isso. A caridade, que é o oposto das chagas, né, do orgulho e do egoísmo em particular, a caridade, ela se dá igualmente atrelada à humildade, do respeito. A caridade não é tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém, porque você pode fazer isso com orgulho. Não é isso. A caridade é você fazer o bem dentro da necessidade que você entende e que o contexto exige, sem humilhar a pessoa e sem se envaidecer. A caridade é ajudar alguém e ajudar a si mesmo, porque nós temos que praticar a caridade conosco também. Isso não é egoísmo. Nós temos que nos cuidar. Isso não é egoísmo. Tem uma instrução, uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é cuidar do corpo e do espírito. Se nós não cuidarmos do corpo, como é que nós vamos trabalhar e desenvolver as atividades que nós precisamos? Nós temos que cuidar muito bem do corpo, até para ter uma oportunidade maior de vida aqui na Terra. Ah, não, eu vou deixar de me alimentar porque eu quero alimentar os outros. E aí a pessoa morre de inanição. Ah, eu fui caridoso. Se ela fez isso sem se preservar também, sem ajudar da melhor maneira possível, muitas vezes ela comete um ato de suicídio. Quantas vezes nós achamos que estamos ajudando e na verdade nós estamos prejudicando? Porque o nosso entendimento é diferente. Um exemplo sempre comum que a gente usa aqui, profissionais da área de saúde aqui presentes podem confirmar isso. Se nós nos depararmos com algum acidente de trânsito e tiver alguém ali, dado o acidente, estirado no chão, a última coisa que a gente deveria fazer era mexer na pessoa, porque nós podemos provocar nela uma situação muito mais traumática do que ela já se encontra, se nós não tivermos conhecimento do que estamos fazendo. É só o profissional da área de saúde, quem tem treinamento, é que pode pôr a mão na pessoa e mexer, porque se ela tiver com algum problema na coluna ou algum tipo de trauma mais grave ali, a gente pode prejudicar a pessoa ao tentar ajudá-la. No avião, quando a aeromoça ou a atendente dá os conselhos ali, a recomendação, né, as orientações, se a cabine for despressurizada, máscaras de oxigênio cairão, o que a gente tem que fazer? Pôr primeiro em nós e depois pôr em alguém que precisa de auxílio. Por quê? Por mais que a gente queira ajudar o outro, se nós desfalecermos, a gente não ajuda nem a nós nem ao outro. Nós temos que saber como ajudar e estar preparado para ajudar. Então, os espíritos de terceira ordem ainda vivem num dilema que eles não sabem. Nós não sabemos o que é a caridade na sua essência. Nós estamos aprendendo a ser caridosos, aprendendo a amar. E não é por falta de conhecimento. Nós há milhares de anos temos recomendações, orientações de como nos portarmos em termos de conduta moral, em todas as culturas, com diferentes nomes, mas o respeito sempre esteve presente. Nós é que insistimos em praticar o mal no sentido de orgulho e egoísmo. Amar ao próximo é fácil? Amar ao próximo, se nós pegarmos somente Jesus, porque antes de Jesus já estava lá no Levítico, no Antigo Testamento, essa mesma passagem do respeito ao próximo. Mas se nós pegarmos só Jesus, faz 2000 anos que a gente está ouvindo que amar ao próximo é fundamental e necessário. Amar ao próximo, as pessoas ainda estão tentando, né? Com os meus mais próximos, eu até estou tentando, mas o importante é tentar. O problema é quando entra em algumas frases de Jesus
que para algumas pessoas são impensáveis: amar os inimigos. Se eu não consigo nem amar aos amigos, como é que eu vou amar os meus inimigos, né? Então, por aí a gente vê como a gente está ainda na terceira ordem, que o bem não supera o mal. A segunda ordem são os espíritos ditos bons, que já trazem em si, fruto de conquistas anteriores, esse processo de autoajuda e ajuda ao próximo. Desculpa, eu usei a palavra autoajuda, mas não tem nada a ver com literatura de autoajuda, que fique claro aqui. Tá? É que a pessoa ela se conhece. Boa. Por sinal, Kardec pergunta para os espíritos, né, qual a melhor maneira de nós nos melhorarmos, e os espíritos respondem na questão 919 do Livro dos Espíritos, que a Gleides lembrou muito bem. Os espíritos dizem: vede o portal de Delfos, estava escrito já lá, né? Conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec, insistindo na resposta: tá, mas como é que eu faço isso no dia a dia? Aí veio o Santo Agostinho para dar a comunicação e responder. Fala: olha, quando eu estava encarnado entre vós, antes de dormir, eu passava em revista tudo aquilo que eu fiz durante o dia. Se eu fiz todo o bem que estava à minha disposição, se eu fiz o mal, se eu deixei de ajudar de maneira propositada, se eu poderia ter feito o melhor desta maneira ou daquela, ele repassava o que ele fez no dia, só no dia. É uma maneira de nós começarmos a nos autoconhecer, até porque uma das situações que nós temos aqui enquanto encarnados, e que está também tomado no Livro dos Espíritos, quando nós reencarnamos nessas fases, nós esquecemos as encarnações anteriores, dado o nosso nível evolutivo. Quando estivermos mais evoluídos, até poderemos ter lembranças mais nítidas, mas neste nível nós esquecemos, e esse esquecimento não é algo ruim, pelo contrário, é uma dádiva. Porque se nós lembrássemos tudo aquilo que fizemos no passado, e os Espíritos dizem isso, nós teríamos duas reações: ou nós nos envergonharíamos, porque hoje nós somos melhores que ontem, então imagina como é que nós éramos ontem, ou nós nos envergonharíamos do mal que fizemos, e muitas vezes do mal que sofremos, porque a violência está presente nessa relação, ou alguns poderiam se envaidecer, achando que, dada alguma situação do passado material, isso fosse suficiente para que ela se sentisse superior ou privilegiada de alguma maneira. Mas, genericamente, é para nós termos a oportunidade de nos reharmonizarmos uns com os outros, porque nós somos atraídos para os ambientes e para as pessoas que nós temos a necessidade de reharmonização. Ninguém nasce numa família por acaso. E a gente vai ver aqui também essa situação. Mas todos nós nascemos aonde precisamos, na época certa, com as pessoas certas. Não é algo ao acaso. É algo que nós atraímos e somos atraídos, e podemos, por livre escolha, atuar, sempre buscando a reharmonização. E a primeira ordem é a dos espíritos puros, que já alcançaram o grau máximo que nós somos suscetíveis. Os espíritos puros, aqui na questão 113, eles são aqui colocados, né, como aqueles que já percorreram todos os graus da escala evolutiva. Olha lá, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que o espírito é suscetível, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Espírito puro é aquele que não precisa mais reencarnar, é aquele que já atingiu o grau máximo da felicidade, da paz. Mas alguns ainda têm dificuldade de entender essa escala, porque nós temos uma referência material. Na nossa referência material, quando nós estamos encarnados, nós temos uma noção linear de sucessão de eventos. Então, chegou até aqui e depois? A gente sempre vai colocar o tempo
e a distância nas nossas referências. Só que no mundo espiritual não existe essa referência tempo e distância como nós encontramos aqui. Isso é filosófico. Por quê? Porque o espírito é imortal. O espírito, ele não tem fim. Imagina algo que não tem fim. Para nós, encarnados, isso não tem sentido. Não dá para imaginar. A própria Terra vai ter um fim. Geologicamente falando, não é o fim dos tempos, ou o fim do mundo bíblico, não é isso. Geologicamente, a Terra está datada. Daqui 4 bilhões e meio de anos, dada a expansão do Sol, vai ser inviável nós termos vida aqui no planeta. Não vai ter mais vida aqui no planeta, daqui alguns bilhões de anos. Bilhões de anos. Só que bilhões de anos para o espírito, que é imortal, é uma relação diferente. Nós estaremos atuando no universo, em algum outro lugar, nós não estamos presos na Terra, mas para nós encarnados isso não tem muito sentido nas nossas referências. Mas espírito puro, e está na Gênesis inclusive, quanto mais evoluído é o espírito, a noção de tempo é completamente diferente, assim como a ideia de Deus, né? Passado, presente e futuro, é como se fosse uma coisa só. Não existe essa sequência que nós temos enquanto encarnados de relação. Nossa, agora deu um nó na cabeça. Pois é, mas é porque enquanto encarnados é a nossa referência. Não vou nem entrar em algumas questões aqui de física, que se mostram já perceptíveis, mas que geram espanto para a maioria das pessoas. A ideia de tempo, por exemplo, ela é uma dessas que tem, a maioria, 99% da população tem dificuldade de entender que o tempo é relativo, e se você viajar no espaço próximo à velocidade da luz, o tempo vai passar muito mais devagar do que alguém que, por exemplo, isso está no paradoxo dos gêmeos, que foi proposto, né, para colocar a teoria da relatividade de Einstein. Imaginem 2 irmãos, gêmeos, univitelinos. Um deles vai viajar, vai dar uma voltinha no espaço, vai pegar uma espaçonave, uma nave espacial, e vai viajar com uma velocidade muito grande próxima à luz. O irmão que vai ficar aqui na Terra vai acompanhar o irmão que vai viajar, leva até o foguete, se despede e ele vai viajar. Ele vai dar umas voltinhas com uma velocidade muito rápida, próxima à velocidade da luz, e depois volta. Quando ele voltar, o irmão que ficou vai abrir a cápsula lá para receber o irmão que foi viajar. A idade de ambos será muito diferente. Quem foi viajar vai estar mais novo do que quem ficou. Quem ficou envelheceu mais rápido de quem foi viajar. Não, como isso é possível? Pois é, isso é comprovado cientificamente. As nossas naves espaciais só funcionam porque existe essa teoria que funciona, e tem experimentos que comprovam isso. Não colocar 2 irmãos gêmeos, mas, por exemplo, o relógio de alta precisão, o relógio de Césio, que é de altíssima precisão. Imaginem muitas casas decimais depois da vírgula, eles estão sincronizados. Relógio, um fica na Terra e o outro participa das viagens espaciais. Esse que vai para as viagens espaciais, ou que está em satélites e outras coisas, a velocidade que o tempo passa para este é diferente do que fica na Terra. Tá, isso é comprovado. Então, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Imagina o mundo espiritual com relação de tempo. Mas vamos lá, porque esse não é o tema também. Bom, ainda os espíritos puros gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade, aquela ideia de paraíso que ficava ali com o anjinho. Essa ideia não existe enquanto espírito. Quanto mais evoluído, mais se trabalha para a harmonia do universo. Mas mais felicidade esse espírito tem. A transcorrer em perpétua contemplação. Eles são
os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Quanto mais evoluído é o espírito, menos restrito a um planeta, por exemplo, mais vinculado ao espaço, ao universo como um todo, nós estaremos. Aqui é só uma situação que mostra, é uma figura um tanto lendária de Sísifo essa daí, mas na questão 779, nós temos lá, o homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. O que significa isso? Que nós temos livre-arbítrio. Quem quiser avançar nessa nossa percepção de desenvolvimento de maneira mais rápida, nós podemos fazer escolhas adequadas e receber os benefícios disso. E essas escolhas adequadas estão ligadas à lei de harmonia que existe no universo, de amor, justiça e caridade. Quanto mais agirmos bem, mais nós nos desenvolvemos. Aqueles que escolhem caminhos, fruto ainda do orgulho e do egoísmo, eles deixam passar oportunidades e se prolongam em termos de sofrimento e dor. Não é punição. Nós prolongamos uma situação de dor porque nós insistimos no mal ou na ignorância. Se nós agirmos de maneira boa, feliz, nós teremos isso dentro de um aspecto de felicidade naturalmente. Ao agir individualmente, nós vamos trabalhar também num aspecto coletivo. Nós só vamos melhorar interagindo uns com os outros. Sozinho, ninguém desenvolve. Nós precisamos uns dos outros. Nós deveríamos agradecer aqueles indivíduos que dão oportunidade a nós para exercitarmos o bem. E não só aqueles que nos fazem o bem. Quando nós temos a oportunidade de praticar o bem, e praticar o bem não é só auxiliar de uma posição aparentemente de superior para inferior, não é isso. É responder com respeito, é não desejar o mal pelo mal, é agir de maneira fraterna. Isso é fazer o bem. É difícil? Mas a gente tem que exercitar, não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos reencarnados neste planeta em particular. Quando alguém pede algum benefício, principalmente de equilíbrio, paciência. Quantas pessoas já pediram paciência na vida? Deus, dai-me paciência. Não precisa levantar a mão, todo mundo já pediu. O que acontece? Quando a gente pede paciência, se nós formos atendidos, a gente não vai ter, ao abrir a porta, uma caixinha ali escrito paciência e a gente vai automaticamente se tornar paciente. Não. Se nós pedirmos e formos atendidos, nós vamos ter oportunidades de exercitar a paciência, porque ela é uma conquista. E nós só vamos conquistar praticando, exercitando, fazendo. E é assim que nós angariamos a parte moral. Não é de fora para dentro. Somos nós exercitando e confirmando aquilo que nós acreditamos. Portanto, ao pedir paciência, saiba que se for atendido, vai ter a oportunidade de se deparar com situações para exercitar a paciência. E se estiver ali, já tendo a oportunidade, e neste momento pedir a paciência, o que seria melhor? Fazer uma prece e pedir força para superar aquela situação. Ou conselho da melhor maneira de vivenciar aquilo. E não achar que vamos afastar os problemas porque a gente quer. A gente não afasta o problema só porque a gente pede para Deus. A gente supera o problema, a gente vence o problema. A gente passa por um período de aprendizagem. E não pulando de ano ou de série que a gente vai se melhorar. Este é o ser mais evoluído que já encarnou aqui neste planeta, questão 625, e que nos serve de guia e modelo. Jesus é o elemento central de nossas ações e referências morais. Se ele é a referência moral, tudo o que nós temos é entender a sua mensagem, mas não de maneira literal, muitas vezes, distorcendo o seu conceito. É entendendo a sua mensagem, dado que
quando ele exemplificou o que ele disse, o nosso próprio grau de conhecimento era limitado e nós não conseguíamos entender tudo. E ele deixou muitas verdades escondidas em parábolas, mas a essência ele disse claramente: o amar, né? O amar ao próximo, como amar a Deus e ao próximo, isso ele deixou muito claro. Mas Jesus nos serve de referência. Para entender Jesus, não é nós querermos voltar 2000 anos atrás, é aplicar os seus conceitos de bondade e justiça para a conquista do reino de Deus, que não é um elemento ou algo geograficamente definido, não é um paraíso, como os judeus achavam, né, que encontrariam a terra prometida. Nós não temos terra prometida. O reino de Deus que Jesus promete não é também o mundo espiritual. O reino de Deus está dentro de nós, é um estado consciencial. E a partir do momento em que nós nos desenvolvemos e conquistamos a verdadeira paz e harmonia, nós conquistamos o reino de Deus, que é este o reino verdadeiro em que potencialmente nós somos convidados a atingir. O reino de Deus está em nós. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, nós vamos levar o estado consciencial que nós nos encontrarmos. Não importa se está encarnado ou desencarnado. Se estamos bem, se estamos equilibrados, nós vamos levar isso, encarnados e desencarnados. Se estamos desequilibrados, e no aspecto moral e intelectual, nós vamos levar isso e manifestar, encarnados ou desencarnados. Mas Jesus é a maior referência que ele, mesmo vivenciando uma situação extremamente difícil, ele foi torturado, ele foi morto, como um bandido, mesmo passando por tudo isso, ele era feliz, ele é feliz, e perdoava, porque ele não se exaltava e muito menos ele se sentia desequilibrado emocionalmente nesse sentido. Mas como ele foi torturado? Foi, mas estando em paz consigo mesmo, a dor física não abala o seu sentido psíquico. Nós estamos nesse nível? Não. Mas a verdadeira felicidade enfrenta qualquer desafio e vai se manter perene e equilibrada. Esse é o espírito mais evoluído. O não evoluído de terceira ordem, no primeiro sinal de desconforto já se desequilibra. É fácil identificar espírito de terceira ordem. Basta sair na rua e ver se um trânsito mais complicado deixa as pessoas em paz, né? Basta ver como nós reagimos em momentos de tumulto. Reuniões assim, fraternas, todos movidos pelo mesmo ideal de paz e fraternidade, é fácil nós sermos ou aparentarmos equilíbrio e bondade na casa espírita. Na casa espírita é um ambiente acolhedor, é um ambiente agradável. Quando estamos subindo a escada ali, nós nos sentimos em paz. Se alguém esbarrar em nós na escada, sem querer, obviamente, mesmo que seja um pisão no pé, já falamos isso outras vezes, mas aqui, na casa espírita, o que a gente vai fazer? Olhar serenamente para o irmão e dizer: eu te perdoo, porque estamos na casa espírita, e é esperado termos um comportamento assim, porque é uma casa que busca o bem. Mas se estivermos no dia a dia, aqui em Campinas, na região central, que seja, num ambiente tumultuado, e vem alguém correndo e pisa em nosso pé, será que teremos a mesma serenidade de olhar para ele e dizer: meu irmão, eu te perdoo, né? Porque o ambiente é outro e as expectativas são outras, e nós nos sentimos confortáveis em reagir conforme o ambiente também. Mas o espírito em paz, ele vai agir em qualquer ambiente. Por isso nós temos que nos esforçar para sermos nós em todos os lugares. Na questão 167, é muito importante, dada a temática de hoje, porque tem gente que acha que nós reencarnamos de maneira equivocada em alguns corpos. Na questão 167, pergunta-se se o espírito, antes de reencarnar, porque nós não temos sexo
raça, etnia, posição social. Não existe nada disso no mundo espiritual. E os espíritos responderam, se então, quando nós vamos reencarnar, se nós teríamos preferência por reencarnar como homens ou mulheres. Porque tem gente que fala, não, eu queria, na próxima encarnação eu quero reencarnar mulher, na próxima eu quero reencarnar homem. Não é aqui que a gente vai decidir isso. É quando estamos no mundo espiritual e a gente tem mais lucidez das experiências que nós precisamos vivenciar para continuar a desenvolver os aspectos morais e intelectuais. Nós podemos reencarnar como homens ou como mulheres, isso não vai afetar em nada, o equilíbrio do ser, se ele estiver equilibrado. Da mesma maneira, quando nós desencarnarmos como homens ou mulheres, não importa, ou raça, não importa, nós voltamos a ser espíritos num processo natural de igualdade, que somente psiquicamente é que o indivíduo pode trazer ou levar alguma coisa que possa desequilibrá-lo. O espírito no mundo espiritual, ele não tem cor no sentido de etnia, como nós temos aqui. Não tem sexo, a gente pode ter a última aparência, se a gente quiser psiquicamente, a gente pode ter a última aparência ou alguma aparência de reencarnação anterior, que a gente se sentir mais confortável ou quiser ser identificado, mas não precisa disso, até porque nós não temos órgãos no mundo espiritual, não existe função reprodutiva no mundo sexual, no mundo espiritual, para ter comportamento sexual. Ah, mas eu li em algum lugar, num romance, que tem isso. Cuidado com romances, alguns que a gente lê. Vamos primeiro entender o que Kardec e os espíritos ensinaram, para depois confrontar, porque tem muita coisa que é dita, não é só em livros, em romances, mas hoje em dia no YouTube, em qualquer outro lugar, quase que bizarrices doutrinárias são espalhadas por aí, a pessoa diz que é espírita, mas a gente só vai confirmar mesmo confrontando com o que os espíritos ensinaram, e foi validado pelo critério da universalidade, não por opinião. Mas uma vez que nós estamos nos preparando para encarnar, vamos reencarnar, nós vamos, dependendo do nível evolutivo, poder influenciar nas provas que nós vamos ter e nas escolhas, mas nós somos atraídos para os corpos que mais nos serão úteis para nos desenvolvermos. Então não é só a questão do gênero, é questão de etnia, é questão de contexto, é questão de família. Nós iremos para o ambiente mais adequado que nós precisarmos. Portanto, ninguém nasce em corpo errado. Muita gente diz isso, é porque não conhece o processo reencarnatório, como funciona em termos de atratividade, escolhas e processos de desenvolvimento. Nós nascemos no corpo certo, no momento que nós precisamos, porque este corpo vai nos dar experiências típicas deste momento que nós nos encontramos, deste momento. E quando nós falamos isso, nós não estamos determinando que tem que nascer desta ou daquela maneira. Nós vamos ter a oportunidade de nos amar, com o corpo que for. E não é a aparência que vai diferenciar se estamos certos ou errados no sentido de conduta. É a sinceridade e a harmonia. Pessoas se amam, isso é o mais importante. São as pessoas se amarem, independentemente do rótulo ou das características morfológicas que o indivíduo tenha. É muito mais sincero duas pessoas se amarem num processo de equilíbrio, do que duas pessoas aparentemente em conformidade com questões sociais, mas que se odeiam mutuamente, estarem juntas e aparentarem uma vida feliz. Não é isso que faz alguém feliz, não é a aparência, é o que nós sentimos pelas pessoas, independentemente de sexo, de religião, de etnia. Se nós amarmos, nós estamos no caminho certo, e o amar é o respeito que nós temos que ter.
Aqui nós já falamos, mas só para voltar, os espíritos puros, eles nos assistem a qualquer momento, mas na cadeia evolutiva, nós temos os espíritos bons que estão ao nosso lado também. Nós não precisamos ficar dependentes somente de espíritos puros, achando que para eles que nós temos que obter benefícios. Não. Cada um de nós aqui, quando nós vamos reencarnar, não é só escolha de provas. Nós podemos reencarnar buscando, já sabendo das experiências que vamos ter, mas sabendo que nós teremos um espírito desencarnado, um espírito que estará conosco a encarnação inteira, nos auxiliando. Esse espírito é chamado de anjo, ou espírito protetor, ou anjo da guarda, não importa o nome que se dê, para o espiritismo a gente poderia chamar de um espírito protetor, ou um espírito amigo, mas é alguém designado que se compromete a nos auxiliar durante toda a encarnação. Nós não estamos desamparados. Então eu não preciso me preocupar com nada. Claro que precisa, porque ele não vai fazer o que nos compete fazer. Ele fica feliz quando nós acertamos e lamenta quando nós erramos. Ele não interfere em nosso livre-arbítrio, mas ele nos incentiva a progredir. Independentemente do corpo que nós tivermos, nós vamos ter alguém desencarnado velando por nós em todos os momentos, que é o espírito protetor. Esse espírito, ele tende a ter um conhecimento um pouco maior que nós, podemos já ter tido no passado uma relação muito fraterna e afetiva, ou até antagônica, e depois nos reharmonizamos e ele assume o compromisso de nos auxiliar agora também. Não importa quem foi ou quem é este espírito que está conosco, o que importa é que ele vai nos incentivar a amar, a crescer, independentemente de onde nós nos encontrarmos. Dito isso, nós podemos entender que o espiritismo, ele nos mostra, dadas as relações que nós temos, entre o mundo físico e espiritual, ele nos dá a chave para compreendermos isso, uma multidão de fenômenos que nós não entendemos ou não temos noção, ou de situações que nós mal compreendemos hoje. Mas uma vez que nós tenhamos a certeza de que se estamos aqui, no corpo certo, com as pessoas certas, buscando crescer, buscando amar, nós estamos no caminho certo. Mas nós temos que nos esforçar para dar um passo a mais. Não é nos acomodarmos, porque senão vem a vida com dor e sofrimento e nos empurra a crescer. Mas é aprender a amar e a confiar de que o que nós estamos fazendo, independentemente do que os outros estão dizendo ou falando, de preconceitos e outras coisas, nós vamos superar isso, porque o mais importante é que o espírito, ele vá e continue o seu processo. Dito isso, nós vamos refletir agora nesse dia, em comemoração, que também lembramos Jesus. Nós vamos desejar muita paz a todos no horário, nós vamos desejar muita paz a todos, mas buscando compreender, nós somos criaturas divinas. Nós não vamos nos sentir inferiores e nem superiores, vamos ser iguais. Essa é a mensagem que Jesus nos trouxe, e já que estamos lembrando de Jesus, é aquela que ele gostaria que nós tivéssemos, que fôssemos exemplos daquilo que acreditamos e sermos também reconhecidos como aqueles que vão levar a mensagem, a boa nova, da nossa maneira, mas que Jesus seja lembrado em nossos atos. Muita paz a todos.